Olá, bem-vinda, bem-vindo à terceira temporada do AbradilanCast. Eu sou Viviane Massi e hoje vou conversar com os nossos convidados sobre como as farmácias podem prosperar em um mercado altamente competitivo como o farma. Mas antes de apresentá-los, quero te pedir para se inscrever aqui no canal se você estiver no YouTube, ativar as notificações. Se você estiver no Spotify, seguir o perfil da Abradilan. Todos os conteúdos estão no YouTube e no Spotify, inclusive a primeira e a segunda temporada. Te convido a assistir, são conteúdos incríveis e imperdíveis. Bom, e agora sim, apresentando os nossos convidados, está aqui com a gente Ângelo Vieira da Silva, profissional especializado em marketing e comunicação estratégica, com vasta experiência em coordenar iniciativas que elevam a presença de marcas e engajam públicos de forma significativa. Atualmente, Ângelo é diretor de comunicação na Farmarcas, onde lidera toda a área de marketing e eventos, gerenciando uma equipe multidisciplinar dedicada à criação e execução de projetos de alto impacto. Ângelo, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua presença aqui no AbradilanCast. Obrigado, Vivi. Obrigado, Abradilan, pelo convite. É uma honra estar aqui representando a Farmarcas e poder compartilhar com os nossos amigos aí, telespectadores, ouvintes, que as experiências que a gente tem conduzido lá na Farmarcas nos últimos anos e que tem levado as farmácias e os empresários que estão conectados ao nosso ecossistema aí num ciclo de prosperidade muito positivo. A gente só escuta falar bem. Então fico a feliz. gente vai. Fico feliz porque é fruto de um mais. trabalho muito árduo que é feito de muitas mãos profissionais e muito competentes que ajudam a gente a levar essa mensagem para o Brasil todo. Maravilha. E também está conosco Douglas Silva, especialista em fazer a gestão de redes de farmácias e com o propósito de inspirar e ajudar as pessoas a se desenvolverem e prosperarem. Adoro essa palavra, prosperar. Atualmente, o Douglas é diretor de operações e comunicação na Associação Brasileira das Redes Associativistas de Farmácias e Drogarias, mais conhecida como Abrafad. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Vivi. É uma honra estar aqui fazendo podcast com o Ângelo, com você. Agradecer aí o time da Abradilan, né, pelo convite. É uma honra. Já vivo o associativismo, né, há alguns anos, então para nós vai ser super importante e relevante estar trocando essa ideia aqui com vocês. Obrigado honra, pela tá? companhia hoje, Douglas. Valeu. É uma honra para mim. Douglas, já entrevistei, tive oportunidade, né, de Sim. estarmos juntos no outro programa. Ângelo é a primeira vez, eu estou bastante animada com essa conversa, porque eu adoro falar de prosperidade, amo falar de prosperidade. Eu também. E vamos lá, muitos fatores estão diretamente relacionados à prosperidade de uma farmácia, né? A gente tem concorrência, precificação, ambiente de lojas, gestão financeira. Mas eu quero começar pela concorrência, a gente está num mercado altamente competitivo. A minha pergunta é: como competir no mercado sem se tornar refém do preço do concorrente? Posso começar, Douglas? Claro, GG. Então é o seguinte, Vivi, nós na Farmarcas, desde sempre, nós procuramos desenvolver ferramentas, desenvolver estratégias para que o empresário que estiver associado ao nosso grupo, ele tenha toda a condição de competir em nível de igualdade com qualquer concorrente em qualquer lugar do Brasil. Evidentemente que a precificação é um item fundamental para um varejo, para um negócio atingir sucesso, mas se você focar a sua energia somente no preço, muito provavelmente vai ser uma estratégia ruim, não vai levar você muito adiante. Por isso que a gente orienta que os nossos empresários eles se qualifiquem, né, e gostem de cuidar da parte administrativa da farmácia. Porque a farmácia é um sistema, os departamentos da farmácia, eles existem e se interrelacionam e todos os elementos que compõem esse sistema precisam funcionar adequadamente. Um deles é o preço. Mas se você tiver ou uma estratégia que só foca no preço sem cuidar desses outros elementos que fazem o negócio se sustentar, muito provavelmente ele não vai ser bem sucedido. Então, o que nós lá na Farmarcas orientamos e trabalhamos para oferecer para o nosso associado é todo um conjunto de ferramentas, um conjunto de orientações estratégicas, de capacitações para ele e para os seus colaboradores, para que ele não fique refém de uma precificação agressiva e que, com isso, comprometa o sucesso do negócio dele. Eu também concordo. Eu acho que aquele cliente que vem por preço, vai por preço, né? E desde sempre, as pessoas sempre focam muito, né? Pelo menos os empresários, né, Anjo? Em como que eu precifico melhor, em como que eu compro melhor.
Mas eu acho que o empresário hoje, ele tem que focar na administração, na gestão do negócio. Porque a farmácia como um todo, né, Ângelo, ela não é somente precificação. Ele tem um programa de precificação, ele tem uma política de preço, né, Ângelo? Eu acho que não adianta o concorrente dele fazer um preço, ele ir lá e cobrir. Não, ele tem que ter uma política, desenvolver uma política, capacitar a equipe, né, para que ele possa abordar esse cliente com estratégia, para que ele possa abordar esse cliente com mais profissionalismo, porque aquele cliente que vem por preço, ele vai por preço. Então, se ele não tiver uma política, não tiver uma gestão de fidelização de clientes, né, esse cliente ele vai embora e não volta mais para a loja, né? Então, é um conjunto e a precificação, ela não é um fim. Eu acho que ela é um objetivo que a loja, logicamente, tem que ter, tem que ser competitivo. O mercado hoje é muito competitivo, né, Ângelo? Com certeza. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, mas se ela tiver uma política de preço e uma política de fidelização de cliente, eu acho que ela dá um passo à frente dos seus concorrentes. Você falou sobre... o Ângelo também falou, né, sobre os outros elementos, né? Os outros elementos que compõem essa jornada, digamos assim, para a prosperidade. A gente poderia falar, por exemplo, em serviços, a gente poderia falar em qualidade do atendimento, a gente poderia falar de ambiente, layout, iluminação. Sim. Vocês concordam que esses pontos precisam ser trabalhados bem na farmácia? Com certeza, e até voltando um pouquinho na pergunta anterior, o Douglas tem razão quando ele coloca a questão da estratégia, a gente até comenta lá na Farmácias que só existem 2 tipos de farmácia no Brasil e no mundo. Aquelas que têm estratégia e as que não têm estratégia. Então, uma farmácia que foca só no preço ou que cobre o preço da concorrência, certamente é uma farmácia que não tem estratégia. E o preço, ele também tem... existem técnicas, né, para composição de preço por categoria de produto, por categoria de destino, preços, elasticidade, preço são técnicas e estudos importantes que devem ser feitos para que, juntamente com esses outros elementos que você citou, isso seja um conjunto que atrai o consumidor e que, com o atendimento feito de forma capacitada, de forma correta, treinada, ele crie uma relação de relevância a tal ponto que ele tenha sempre a preferência pela sua farmácia em relação a outras. Então, sem dúvida nenhuma que esses elementos todos que foram citados, eles são fundamentais. E, claro, para uma farmácia independente, que está ali sozinha, que às vezes o empresário ele atua ali numa empresa familiar ou com poucos colaboradores, é muito difícil realmente que ele tenha a condição de levar adiante estratégias tão elaboradas, ter acesso a tantas ferramentas, tem a questão do investimento, do recurso financeiro também, que é sempre escasso. Por isso é que a gente recomenda a esses empresários que procurem estar agrupados, né? Que procurem um agrupamento, uma rede, um associativismo. Se quiserem, inclusive, procurar a Farmácia, serão todos sempre bem-vindos lá para conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa entrega, porque é justamente aí que o associativismo entra, onde ele ajuda esse empresário independente a ter acesso a coisas que eu digo, sistemas, estratégias, recursos, consultoria, porque nós temos um time na Farmácias muito capacitado para acompanhar cada etapa do processo de uma drogaria, que ele sozinho certamente vai ter muita dificuldade de conseguir. A gente acabou entrando na precificação, que é um item que vem a seguir, e realmente, devido à complexidade, né, montar essa política de precificação para o cara que está lá sozinho é bem complexo. Muito. Mas eu acredito que já existam hoje até tecnologias que contribuem para isso. Só que eu aprendi quando eu fiz o curso do Instituto Bula, né, o Bula Fórmula GF, né, até me perguntaram, você está fazendo o que aqui? Você não tem farmácia? Eu falei, mas eu falo com farmácia, eu tenho que estudar. E eu aprendi com o Cadre que a precificação, ela envolve muitos outros fatores, além do preço da concorrência, o custo da mercadoria, a despesa fixa que o cara tem. Então, quer dizer, se o cara for precificar o produto dele só pelo que a concorrência está fazendo, muito difícil ele prosperar, porque, né, ele não está levando em consideração outros fatores. Sim. Por exemplo, tanto na Abrafádio quanto na Farmácias, existem tecnologias, ferramentas específicas para precificação que ajudam o empresário a levar em consideração todas essas variáveis, além do preço da farmácia ao lado? Sim. Hoje o mercado está tão competitivo, Viviane,
que tem produtos hoje que a farmácia ela tem que vender com margem zero, né? Uma fralda, por exemplo, um leite, Mas por aí exemplo. ela ganha em outro produto, né, É Douglas? isso aí. Então, isso é uma estratégia para atrair cliente. Uma mãe, ela vai comprar uma fralda, vai comprar um leite, ela pode comprar outros produtos agregados. Então, existem estratégias. Hoje, no associativismo, que vem desenvolvendo muito, né, Ângelo? Tem todo um ecossistema de soluções para fazer todas essas análises para esse empresário, né? Qual que é o perfil de público que está na região dele, qual que é o potencial de consumo dessa região, quais são os produtos mais vendidos naquela região, quais são os capitães de categoria, né, para que ele seja de forma mais estratégica, porque hoje a gente tem que trabalhar, como a gente chama, por margem de compensação. Então a gente aplica um desconto maior em alguns produtos, só que em outros, aquele que tem algumas pesquisas, inclusive feitas pela IFEPEC, né, que faz parte da Febrafar, que tem aqueles produtos que são formadores de opiniões, né? E aqueles que o cliente ele não guarda o preço, né? Não tem a percepção de preço, ele pode vender por uma margem maior. Só que muitos empresários que não estão no associativismo ou ainda estão em uma rede, ele não tem essa informação, ele não sabe dessa gestão, né? Então, o associativismo ele vem para profissionalizar e muito esse empresário que faz parte de uma rede, né? Ele vem para dar esse suporte realmente muito profissional para esse empresário, para que ele possa realmente, são diversas análises, né? Para que ele possa realmente ser eficiente e ter uma boa rentabilidade no final da linha, lá, que é o que realmente é importante, né? E hoje foi até falado no encontro de líderes que quais são os principais fatores, né? Que o principal é caixa, né? Então a gente precisa e a gente apoia muito esses empresários para realmente no final da linha ter uma rentabilidade e ter um caixa para sustentar o negócio e principalmente com essas mudanças que terão no futuro aí, né? Que vão acontecer logo, né? Então o associativismo ele vem realmente para apoiar muito esses empresários. No caso da Farmarcas, Vivi, a gente tem sim um sistema que integra o nosso escritório central e ele está conectado com cada uma das drogarias e esses sistemas eles trocam informações. Eu recebo da farmácia toda a informação de venda, a informação de estoque e outras coisas e eu devolvo para ela uma precificação já pré-cadastrada, um preço que a gente chama preço franquia. É um preço sugerido. É um preço sugerido a partir de um conjunto de informações, até porque é o que o Douglas disse. Uma farmácia que atua aí numa média, ela vai trabalhar com cerca de 8 mil, 12 mil, 15 mil SKUs, que são produtos individuais, né? Itens individuais. E cada esse número deles... seu está muito bom, né? Porque eu acho Sim. que a maioria tem farmácia com 2 mil SKUs, Exatamente. 3 mil Bem, SKUs. Esse número já é um número muito bom. É um número que a gente tem dentro do nosso universo, né? A Farmarcas Certo. hoje ela é composta por cerca de 1.700 drogarias de um universo de 52 mil farmácias independentes no Brasil. Então isso dá uma amostra da quantidade de empresários com potencial de conhecer, de se aprofundar em relação ao associativismo, ao agrupamento farmacêutico, para que possam usufruir desses benefícios de estarem agrupados e trabalhando em conjunto. Então, essa já dá uma amostra da disparidade que tem, né, das redes, das farmácias que estão associadas. É claro que a gente tem também no nosso grupo de farmácias com um número menor, mas a média está em torno desse número. E isso implica em que cada conjunto de produtos, cada categoria tem uma estratégia de precificação diferente, em função dele ser um produto destino ou não do mercado farmacêutico, dele ser um produto, como o Douglas comentou, de ser mais atraente para o público, então você você atrai o público com uma margem mais enxuta para poder na sexta fazer sentido aquele negócio. Então, sim, a gente manda para a farmácia um preço sugerido e depois a nossa equipe ajuda a ajustar a precificação local. Porque aí entra na análise a concorrência local. A agressividade necessária que aquele empresário precisa ter para competir naquele quarteirão, naquela região, naquele raio, vamos dizer assim, de 200, 300 metros, aonde a farmácia tem a área de influência. Porque não é igual em todos os lugares do Brasil. Até as categorias são diferentes, as farmácias têm tamanhos diferentes. Então, isso tudo precisa ser analisado de forma individual para que seja a precificação adequada para aquela farmácia.
Se eu montar eu tenho uma farmácia nesse quarteirão, se eu for montar no outro bairro, eu vou ter que entender precificação de um jeito completamente diferente, porque ali tem características que não se reproduzem. E é esse o estudo que a nossa equipe faz e tem sido muito bem sucedido nesse sentido. Excelente. Bom, então falamos aqui que precificação é um fator importantíssimo na jornada de prosperidade de uma farmácia. Um outro fator, o Douglas já mencionou e agora eu quero me aprofundar um pouco mais, é a gestão financeira. Eu ouço relatos de empresários que misturam CPF com CNPJ, fazem retiradas aleatórias do caixa, não registram essas retiradas, não conseguem fazer um controle mais rigoroso das finanças e por aí vai. Isso também joga contra, né, a prosperidade das farmácias. De que maneira vocês orientam sobre isso para as redes, para as lojas, lá nas associações? Como vocês tratam isso? Olha, Viviane, eu acho que para mim, na minha opinião, nas experiências que eu tenho de rede, eu acho que esse é um dos principais fatores de sucesso da farmácia e de prosperidade. Muitos empresários, eu acho que vem até do brasileiro, né, não tem esse hábito de realmente fazer a gestão financeira da loja. Mas tudo que você vai fazer hoje, estou falando de rede, tudo que nós nos propusemos a fazer hoje para a farmácia, que é de oferecer serviço, oferecer soluções, a gente não consegue avançar se esse empresário ele não tiver com fluxo de caixa positivo, se ele não tiver caixa. Por exemplo, aqui a Farmarcas mesmo, ele não consegue abrir uma farmácia hoje da Farmarcas sem ter dinheiro, sem ter capital. E muitos hoje fazem essa mistura, misturam ali o PJ com o PF que a gente fala. Então, a gente vê inúmeros casos aí, por exemplo, que na pandemia, por exemplo, que foi um mercado, foi um período bom para a farmácia, ao invés de empresários fazerem um caixa para se preparar para o futuro, compraram bens, né? Então, isso é muito prejudicial para a farmácia. E a rede, né, a associação, ela vem para dar esse apoio e dar essa orientação. Então, a gente tem mecanismos, a gente tem soluções e ferramentas para orientar esse empresário, porque hoje o custo operacional de uma farmácia ele vem se aumentando e aumentando gradativamente. Né? E aí a gente custo operacional, a gente está falando de aluguel, é isso? Exatamente. De folha de pagamento, isso é custo operacional? Esse é custo operacional. Então, aluguel, folha de pagamento, água, energia, luz. Então, tudo isso, e a gente acha, vou pagar uma energia, não influencia. No final do ano tem uma influência. No final do mês ali tem uma influência no resultado final. Multiplica por 12, gente. Tudo a gente tem que multiplicar por 12. E assim, a gente tem que, às vezes não, mas a gente tem que ficar olhando essas migalhas também, sabe, Viviane? Vamos dizer assim, né, no sentido pejorativo. É porque ralo, né? Tem muito ralo. Né? Tem muito ralo. Vai assim, entendeu? Vai escoando, você não sabe nem para onde está indo. E o empresário aí pega uma conta de energia da casa dele e paga pela farmácia. Pega uma prestação de um carro, paga pela farmácia. E no final do mês, dá um prejuízo para ele, entendeu? Ele nem vai ter o real índice, indicador de lucratividade, porque esse indicador vai estar mascarado. Você está pagando despesas que não são da farmácia. Exatamente. E aí hoje as associações, elas têm ferramentas para que ele tenha um acompanhamento nessas evoluções financeiras, para que ele possa melhorando esses indicadores com o objetivo de ter uma maior rentabilidade, uma maior lucratividade num período. Então, para mim, essa é uma ferramenta, é um ponto que o empresário ele tem que tomar muito cuidado, ele tem que ficar de olho e ter uma responsabilidade muito grande, porque esse, para mim, é um dos aspectos que vão contribuir para o futuro ou para a prosperidade desse empresário. Então, para mim, é fundamental, né, Ângelo? Você falou, até, Ângelo, você pode comentar, mas você falou do fluxo de caixa. Sim. Suponhamos que uma farmácia esteja naquela de todo mês está com caixa negativo, não tem dinheiro, né? Uhum. Aí fica fazendo antecipação de recebíveis, Sim. Aí não sabe que está perdendo dinheiro nessa antecipação porque a taxa é mais elevada. Eu conheço dono de farmácia que a antecipação estava automática.
Não, cai sempre, mas você sabe que você está pagando? Sim. Quanto que você está deixando de receber porque você está antecipando? Ele não sabia que ele tinha uma... Gente, assim, é absurdo esse desconhecimento, que parece básico, mas que tem empresária que ainda não tem essa visão, essa noção. Exatamente. Né? Vocês aconselham, por exemplo, para zerar, para acertar esse fluxo de caixa, pegar um empréstimo, por exemplo? Talvez seja melhor pegar um empréstimo para fazer aquele dinheiro estar ali, para fazer o caixa girar e desafogar, porque todo dia tem boleto para pagar. Vivi, eu diria para você o seguinte, a missão de uma empresa de gestão associativista é uma missão de quase que de catequese. Porque o empresário, de fato, são poucos aqueles, como o Douglas disse, que têm prazer na gestão administrativa. A pessoa, normalmente, o empresário independente de farmácia, ou ele herdou a farmácia, um empreendimento da família, ou ele estudou farmácia e resolveu empreender. Então, assim, a gente acaba recebendo como associado, muitas vezes, empresários que não são capacitados, né, do ponto de vista da gestão administrativa, para cuidar de um negócio que é complexo, como a gestão de uma farmácia. Então, o que a gente fez lá na Farmacas ao longo dos anos, né, dos últimos 12 anos, que é o tempo que a empresa existe, foi criar soluções que supram essa necessidade. Então, hoje nós temos um núcleo, nós temos uma gerência dentro da diretoria operacional que se chama Gerência de Sucesso do Associado. Então, isso já dá uma conotação da importância que o sucesso do associado tem para a Farmacas, ou seja, nós não existiríamos se o nosso associado não estivesse tendo sucesso, não estivesse evoluindo. E justamente por isso, dentro do núcleo de sucesso do associado, nós temos a gerência de gestão financeira. Então, nós já entendemos, já há algum tempo, a importância de dar esse suporte, esse acompanhamento ao empresário, porque a gente sabe que isso é uma deficiência que eles têm e que, se isso não for bem cuidado, como o Douglas disse, a chance de fracasso é muito grande. Agora, a solução é cada caso. Tem casos em que sim, vai ser possível, será recomendado que o empresário pegue um empréstimo em função de determinadas circunstâncias ali. Ele tem estoque, depende do tamanho da dívida, os juros que ele vai pagar. Então, o que essa nossa equipe faz é analisar na minúcia a situação de cada empresário, porque também são situações que acontecem na linha do tempo. Você tem empresário que, de repente, já até passou do momento de resolver e aí não tem solução. Tem casos pode ser, por exemplo, também cortar despesa. Claro. Então, assim, né? Mapear todas as despesas e passar ali a faca mesmo, né? Por isso que é importante saber em que momento aquela empresa está. Porque pode ser que aquela empresa já tenha passado do ponto que seja possível de resolver. E aí não tem o que fazer. Por isso que a gente tem, ao mesmo tempo que abrem-se muitas farmácias no Brasil todos os anos, nós temos um número de farmácias fechadas também muito grande. Mas aí, além dessa situação extrema, né, que é o fechamento da farmácia, você tem situações em que tem a iminência de uma dívida que vai ficar insolúvel, e você tem situações que você consegue detectar que o empresário vai entrar numa situação crítica antes da situação acontecer. Então depende do momento em que cada empresário está, de cada empresa está, e da circunstância daquela empresa, porque daí você consegue dar uma solução apropriada para cada negócio. Não tem uma fórmula que funciona da mesma maneira para todo mundo. E ainda mais com os juros que temos hoje no Brasil, né, Ângelo? Então é muito caro hoje e não vai descer tão cedo. A gente tem que agir na prevenção, né? Que é o que a gente procura fazer lá. Nós temos uma leitura completa é um raio-x de cada farmácia todos os meses, do ponto de vista do DRE, olhando para trás, e hoje já com um fluxo de caixa. Então hoje nossa equipe de da gerência de gestão financeira, eles conseguem ver o fluxo de caixa e ajudar o empresário a gerir o seu fluxo de caixa, que é uma coisa que até recentemente nós não tínhamos e faz toda a diferença para evitar que o problema se agrave, porque aí você consegue trabalhar de forma preventiva. Certo. Vocês têm exemplos, assim, alguma história de algum empresário independente que foi para a Abrafad ou foi para a Farmacas e conseguiu mudar a realidade dele? Inúmeros exemplos. Se puder compartilhar um, assim, não sei se vocês vão lembrar, né? Se peguei vocês de surpresa. Eu não vou citar o nome de ninguém para não expor, mas assim, só um exemplo, a essência do nosso trabalho, Vivi, é
acompanhar o empresário e ser o guardião do seu negócio. Tanto é que dentro do sucesso do associado lá, os profissionais que atuam nessa nossa área são chamados de anjos, né? Acho que você já deve ter ouvido, o mercado, muita gente do mercado conhece. Nós chamamos de anjos, inclusive, esses profissionais, porque essa é a missão que eles têm, de zelar pela empresa, zelar pelo empresário, pelos seus interesses e cuidar para que aquele negócio seja um negócio próspero e perene. Então, assim, exemplos de empresários que passaram por situações difíceis, e os motivos são os mais diversos, né? Às vezes a pessoa se separa num relacionamento e a sociedade se rompe. Tem empresário que às vezes inventa de querer entrar para a política e abandona a gestão financeira e vai lidar, e depois, quando volta, o negócio está de cabeça para baixo. Então, tem vários exemplos. E, assim, sem citar nomes, como eu disse, a gente tem empresários que passaram por situações muito difíceis. Um empresário nosso lá do Mato Grosso do Sul, inclusive, chegou a ponto de quase realmente ter que fechar o seu negócio, e com a nossa ajuda, com orientações que foram dadas, ele conseguiu sair ali, renegociar suas dívidas com fornecedores, com bancos, estender um pouco no prazo. A gente intervém também na relação com os fornecedores para que a gente não deixe o associado sem crédito, porque ele também aí se sufoca, né? Se o fornecedor fecha a torneira do crédito, ele não consegue comprar a mercadoria, e aí mais ainda que ele não vai conseguir vender, e aí realmente o momento em que não tem retorno. Então, isso tudo a gente interfere para evitar chegar numa situação mais extrema, mas como eu disse, a gente tem diversos exemplos. E o bom é que hoje a gente tem ferramenta, Vivi, que nós conseguimos comparar esse empresário com empresários do mesmo faturamento, da mesma faixa de faturamento ali. Então, nós tivemos casos de empresários que tinham o mesmo faturamento com o dobro de funcionários. Por quê? Porque, às vezes, o empresário ele saía da gestão e deixava tudo por conta de funcionário. Então, hoje a gente tem esses mecanismos de avaliação e acompanhamento, porque, poxa, ele tem uma venda de 100 mil reais, tem 5 funcionários, ele tem 10. Por quê? Será que ele não pode melhorar esse indicador, tirar um funcionário daqui e diminuindo esse custo operacional para que ele tenha uma rentabilidade, né? E temos casos também, por exemplo, de associados que foi se alavancando por banco para montar loja, e aí chega um determinado momento ele não aguenta. Não aguenta mais a dívida. Porque não aguenta. Então foi montando uma atrás da outra e não dá conta, porque o financiamento hoje, os juros hoje é muito alto. Então é um ponto de atenção, que às vezes é melhor você dar um passo para trás e ir devagar, né, Ângelo, do que... A gente tem empresários com muito ímpeto de expansão também, né? A Farmácias cresceu em número de lojas muito rapidamente, e essa era parte de uma estratégia que nós tínhamos. E em alguns casos, essa expansão, se ela não for bem administrada, ela pode gerar, como o Douglas disse, um sacrifício no fluxo de caixa do empresário, porque ele mobiliza o seu patrimônio com mercadoria, com mobiliário, com o investimento que ele faz, e isso pode ser, se não for acompanhado e não for um movimento planejado, pode ser uma das causas importantes aí de problemas. Prosperar não significa necessariamente ter mais farmácias. Não. Exatamente. Pode ser uma, mas ela precisa ser saudável. Exatamente. Porque às vezes existe a crença de que eu preciso crescer, então eu tenho que abrir mais lojas, e nem sempre isso é verdadeiro, né? Com certeza. Sucesso é uma definição diferente para cada um. É verdade. Né? E a gente sempre tratou isso na Farmácias de uma maneira muito distinta. Então, assim, a gente até tem as personas, né, que nós chamamos, que são as categorias de associados que nós classificamos, até para poder dar um atendimento mais adequado para cada perfil. Então você tem aquele associado que tem uma expansão recorrente, que é aquele cara com sangue no olho mesmo, que ele quer dominar o território, ele quer abrir mais. A gente tem associados que abrem lojas praticamente todos os meses. Você tem o intermediário, que é um associado com uma expansão eventual. Então, a cada 3 anos, a cada 5 anos, ele se organiza, se capitaliza para abrir um novo negócio. E você tem aqueles empresários que estão felizes com uma única farmácia, vivem daquilo, sustentam a família daquela farmácia e está tudo bem. Desde que ele cumpra as exigências que nós temos, a reciprocidade da relação, e a farmácia esteja sendo capaz de gerar resultado, da nossa parte está tudo bem. Aí é o associado que vai demonstrar o apetite que ele tem de querer ocupar mais espaço e abrir mais farmácias. Evasão, assim, por exemplo, empresário que não suporta a pressão, porque
Quando o empresário é independente e vai para o associativismo, ou para o licenciamento, ou para a franquia, ele precisa se submeter a regras, Sim. as quais ele não está acostumado no dia a dia, porque no dia a dia ele está sozinho, ele não tem que prestar contas para ninguém. Tem evasão no sentido assim, não aguento mais, não deu para mim, não estou suportando a pressão, e aí abandona, vai embora, tem isso, né? Olha, no nosso caso, a gente evita que essa situação aconteça fazendo um bom filtro na entrada. Sim. Então, nós temos no nosso departamento de expansão um conjunto de elementos e de análises que o nosso Inclusive time um psicólogo faz. deve ser, né? Também. Não chega a ser um psicólogo, né? Nós temos lá Só pra o descontrair Ramon, um a Maria Rita, o pessoal lá da nossa equipe, que é muito experiente, muito capacitado, estão conosco há muito tempo, que já entenderam quais são os pré-requisitos que minimamente asseguram se aquele empresário tem ou não o perfil. Porque você pega, por exemplo, um empresário que está só com interesse de investir, ele não é do ramo, não conhece farmácia, acha que farmácia é um bom negócio e quer investir, a gente já sabe que vai ser um problema, porque ele não vai ter quem cuide no dia a dia, ele não vai entender os processos de compra, ele não vai cuidar direito. Não tem o know-how, né? Não tem o know-how. Então, a gente criou lá na nossa expansão critérios, e esses critérios são bem definidos, para que a gente evite colocar pessoas que não têm o perfil. Agora, evidentemente que a partir do momento que eles estão conosco, as coisas acontecem, situações ocorrem, como eu falei aqui, o cara vai, separa da mulher, ou ele vai para a política, enfim. Isso muda o contexto daquela organização. E o que a gente faz? Nós temos planos de ação que são criados pela nossa equipe para que a gente tenha clareza de que as coisas estão acontecendo do lado de lá. Porque tem coisas que são inegociáveis. Num grupo onde nós temos 500 empresários, 1.700 lojas, se cada um resolver fazer certas coisas do seu próprio jeito, não vai funcionar. Então tem coisas que são inegociáveis e o empresário precisa fazer. Outras são recomendações que melhoram, potencializam o resultado. E aí a gente procura elaborar esses planos de ação para garantir que ele está comprometido, que ele está interessado em fazer aquilo que a gente entende juntos que é o melhor para o negócio dele. Se essa relação se desgasta a ponto dele não conseguir ou não querer fazer, aí a melhor solução para todos é cada um por si. Porque não faz sentido ele estar conosco se ele não quer. Ou se aquilo que a gente está recomendando que ele faça, ele não entende como necessário. Aí é melhor que ele vá realmente fazer por conta própria. Ele pode até querer muito, mas não basta só querer, porque muda um monte de coisa, né? Muda a rotina da farmácia, muda a forma como ele se relaciona com o dinheiro da farmácia, que não é dele. Mas é para o bem dele. Então tem uma transição no começo. Mas aí é uma mudança de pensamento. Sim. Mas aí se ele não entende essa mudança de comportamento, de mentalidade, melhor dizendo, aí realmente... Mas aí é onde entra o nosso trabalho, porque é disso que a Farmarcas vive, de mostrar para esse empresário, a partir do momento que ele demonstra o interesse, porque veja, se ele está fechado e ele não entende a associação como uma solução para o negócio dele, não tem o que a gente fazer. Eu não vou conseguir demonstrar para ele a necessidade, a importância. Mas a partir do momento que ele está interessado, eu consigo demonstrar que é bom para que os resultados fiquem visíveis a partir do momento que as coisas seguem o seu fluxo. Então aí é uma responsabilidade que a Farmarcas tem, uma habilidade que a gente desenvolveu de dar resultado rápido para a loja, porque aí ele começa a ver o resultado acontecendo e ele se engaja. Sim. E aí vai, entendeu? E aí uma hora ele se desengaja, a gente vai lá e atua de novo, depois ele prospera, e depois ele... E é um ciclo que se repete. É um ciclo aí de capacitação, de alinhamento constante, de expectativas, né? E é por isso... O mercado muda, né, Douglas? Uma hora ele está prosperando porque ele está ali sozinho naquela região, daqui a pouco chega 2, 3 concorrentes, o cenário muda, as coisas têm que ser feitas de outra forma. Então, assim, isso é vivo. Todo tempo a gente tem que estar... Por isso, de novo, Viviane, a gente recomenda, né, que os empresários que são independentes, para atuar nesse modelo, ele sozinho é muito difícil. Então, a gente recomenda fortemente que procurem, né, um agrupamento, uma associação para poder prosperar. E o associativismo, ele vem se provando muito eficiente nisso, né, Ângelo? Com certeza. Porque a gente vê inúmeros casos aí de lojas que se prosperam muito no mercado em prol muito do associativismo, do apoio realmente daquela rede que é preparada, daquela rede que é estruturada. Então isso é super relevante, porque hoje o associativismo dentro do mercado farma é o grupo que mais cresce, um dos grupos que mais crescem, né? Então
já está mais do que provado, né, que uma rede que é capacitada, que é profissional, que busca realmente dar esse apoio, contribui muito para essa prosperidade e para esse desenvolvimento. Mas é aquela constante, não adianta a gente achar que a gente fez uma análise do perfil desse empresário no início, beleza, começou a desenvolver, prosperar, que vai ter uma continuidade. É sempre uma busca, é sempre uma... como que eu poderia dizer, é sempre uma ativação ali de expectativas, meio de desenvolvimento e sempre em cima desse empresário para que ele nunca deixe de se desenvolver, de melhorar, de procurar, porque o mercado hoje muda e muda muito rápido, muito rapidamente. Então você está sempre fazendo ações, precificação, ações, promoções. Então a gente está muito próximo desse empresário hoje, contribuindo e orientando, né? Orientando, apoiando e servindo esse empresário, como o associativismo faz, é realmente um diferencial competitivo para a loja. Sem dúvida. A gente falou então de precificação, de gestão financeira, e eu queria falar um pouquinho agora sobre o PDV, sobre o ambiente de loja, porque acho eu, né, quer dizer, percebo isso, né, que o consumidor vem exigindo um ambiente de loja muito mais sofisticado, organizado, arrumado, bem iluminado. Eu, por exemplo, estive numa loja de um independente que fica na região dos Lagos. E eu entrei assim, não me apresentei, entrei só para observar. E a loja era muito desorganizada. Eu não conseguia andar pelos corredores porque eram muitas caixas no chão, era muita coisa. Confesso que eu fiquei desconfortável ali. E eu fui embora, eu não comprei nada na loja. Faz diferença, né? Que experiência. Para prosperar hoje em dia, se bem que eu acho que essa farmácia vende muito, tá? Eu acho que não dá nem tempo de fazer reposição na gôndola, por isso que as caixas estão... Vai saindo. Mas o ambiente faz toda a diferença para essa prosperidade. O que vocês pensam sobre isso? Se tem um tema em que eu particularmente, e o nosso time se dedica desde o início da Farmacas, é o layout e a padronização. Isso é comunicação, né, Ângela? É comunicação. Então, assim, a padronização, porque como é que a gente vai se apresentar para o consumidor como sendo, né, uma rede de farmácias, se em cada cidade onde a nossa rede está instalada, ele vê uma farmácia diferente em cada região. Então, a gente sempre foi muito criterioso e exigente em relação ao layout, porque a gente entendia que isso era muito importante. Para a gente se apresentar para o consumidor como uma grande rede, a gente precisa ser visto como uma delas. Agora, evidentemente que na minúcia ali de cada PDV, é um trabalho, novamente, individual. A gente tem mecanismos com envio de fotos e visitas presenciais, até mesmo na câmera de segurança, que a gente acessa muitas vezes quando tem essa possibilidade, para a gente poder ajudar o empresário. A gente ajuda desde o momento em que o projeto daquela farmácia está sendo construído e no dia a dia, na medida em que a gente vai fazendo esses monitoramentos, a gente vai melhorando e adaptando para que a farmácia tenha sempre o layout da maneira mais bem cuidada possível. E aí entra tudo. Entra a limpeza e a qualidade da fachada, a iluminação da fachada, se a luz está acesa ou não está, a parte interna, sem dúvida nenhuma, que é importante, a parte de iluminação, como você citou, o fluxo. Eu também conheço farmácias no Rio de Janeiro e toda vez que eu vou para o Rio de Janeiro eu fico um pouco até surpreso porque eu vejo que assim, é realmente um ambiente muito assim, over em termos de informação, tem muita informação, muito produto, Sim. Mas as farmácias vendem bastante também. Aí é uma característica da localização ali, do tipo de consumidor que está se relacionando com aquela drogaria, mas do ponto de vista da técnica, de fato não é o recomendado. O ideal é que você tenha uma setorização bem cuidada e planejada, com as indicações descritas para a pessoa poder fazer uma navegação visual, localizar ali os produtos que ela está procurando. E claro, isso tudo implica em qualidade do mix, em estudo de categorias e toda a parte que aí avança para uma parte muito mais profunda que nós também somos capazes de ajudar, mas a primeira parte, né, esse primeiro lifting, o associado, o empresário, ele precisa cuidar. Então, sem dúvida que é fundamental para que se tenha uma percepção de rede, que é a nossa expectativa, e segundo, mantenha o ambiente adequado para atender a exigência desse consumidor que só aumenta dia a dia.
Eu acho que é um fator super relevante a layoutização da loja. Eu vivi isso na pele, né? Tem uma farmácia também em Minas Gerais e eu era de uma rede do qual eu era um dos fundadores. E nós não tínhamos esse trabalho, era somente de fachada, mas não layout interno, uma departamentalização, né? O fluxo da loja, um estudo de fluxo da loja. E aí eu fui para uma rede que pertence a Farmarcas. E aí quando nós mudamos, nós melhoramos a fachada, melhoramos a layoutização, iluminação, mix de produto. Então hoje o nosso resultado de venda é 4 vezes mais do que nós vendíamos. E nós ficamos... Uma prova social ao vivo aqui, hein? Muito bom, Douglas. Então assim, aquele empresário que realmente quer investir na loja dele, ele tem que realmente fazer uma análise, ou procurar uma rede, ou procurar um especialista que contribui nisso, porque não adianta só você ir lá colocar produtos, mas não é só produtos, né, Ângelo? Como que está a exposição desses produtos? Os produtos que são destino, eles estão na localização correta dentro da loja, né? Tem um bom fluxo daquela loja. As vendas ali. Cruzadas, né, Douglas? Exatamente. A gente falou que vendeu a fralda, mas a fralda tem uma margem baixa e você precisa fazer uma cesta mais lucrativa. Então, como é que você compõe a exposição para atrair a atenção dessa mãe ou desse pai que está lá para comprar o produto para o filho, mas que também vai acabar levando outros itens. Então, isso tudo é parte da inteligência de exposição, da setorização. Então, e assim, eu sou uma prova viva do que realmente isso colabora muito, ajuda muito para a prosperidade da farmácia. Então, a farmácia ela é um ecossistema de diversas situações que vocês têm que olhar com muito cuidado, né? Não é somente comprando produtos, colocando de qualquer maneira. Talvez essa loja que você foi, talvez poderia estar vendendo muito mais se ela tivesse realmente departamentalizada, tivesse uma gestão de estoque, né? Quem sabe, né? Eu não conheço a loja, não sei qual loja que é, né? Mas para mim é fundamental hoje você ter uma loja. E faz aquele empresário que está nos vendo, né? Faz aquele exercício, sai no passeio do outro lado da sua loja e olha se você entraria na sua loja, né? Se você, então, faz esse exercício e se você falar que não, meu amigo, melhora a tua loja. Dá um jeito. Bom, recapitulando, falamos de precificação, falamos de gestão financeira, falamos de layout, né, apresentação do ambiente. Agora eu quero falar sobre comunicação. Hoje existem muitas formas de se comunicar com o cliente. Redes sociais, WhatsApp, as mídias tradicionais, rádio, basdoor, outdoor, panfletagem também, né, entrega de panfleto. E aí a minha pergunta é qual é a influência da comunicação nessa jornada da prosperidade? Quais são as dicas que vocês têm para essa comunicação gerar resultados para essa farmácia? Vivi, acho que esse é o grande tema, né, da atualidade, não que não tenha tido tanto apelo anteriormente, mas hoje a complexidade deste universo da comunicação dificulta muito o trabalho do empresário independente, principalmente aquele que não tem uma retaguarda ou não tem um profissional da área ajudando a construir isso. São muitas alternativas, mas é importante que essas alternativas estejam alinhadas com a capacidade daquela farmácia de construir a sua imagem para o consumidor, para que ele tenha a preferência no momento em que ele tenha que escolher por uma farmácia. Então, são muitos pré-requisitos que fazem com que um cliente prefira essa farmácia do que aquela, mas se você não comunica os seus diferenciais, o porquê ele deve escolher a sua ou não, é difícil que ele vá optar por isso. Você vai acabar tendo só aquelas pessoas que pela área de influência ou pela conveniência de passar em frente. Então, o que a gente tem feito lá na Farmarcas? Primeiro é dar suporte para o empresário para ele construir os materiais que ele precisa para os ambientes digitais, principalmente porque hoje é onde o consumidor mais está e, de certa forma, pelo baixo custo do investimento e pela forma ágil de se fazer, é o que está mais ao alcance dessas empresas, né, desses empresários. Do ponto de vista da gestão da rede, nós fazemos outras ações de comunicação mais expressivas, como, por exemplo, uma campanha de sorteio de prêmios que nós fazemos todos os anos. Entregamos agora, recentemente, as 2 casas no valor de R$500 mil cada uma, são mais de R$2 milhões em prêmios. Então, a Farmarcas faz ações de comunicação para gerar fluxo
de clientes na farmácia a partir dessas sorteios de prêmios, tanto para consumidor como também os balconistas participam da premiação. Isso gera fluxo e essa comunicação a gente administra da central. Agora, no dia a dia, ele precisa construir a imagem. E hoje a imagem está muito conectada com o ambiente digital. Ambientes como Google Meu Negócio, uma página no Instagram, enfim, isso tudo precisa ser pensado para que quando o consumidor buscar por uma drogaria na sua região de influência, aquela farmácia apareça como sendo uma das opções e, de preferência, como sendo a principal opção. E isso é uma construção que precisa ser feita no dia a dia. Não é fácil, porque, como nós dissemos aqui, se o empresário sequer tem predisposição para cuidar da gestão administrativa, financeira, inclusive, que é fundamental para a subsistência do negócio. Menos ainda que ele tenha intimidade, familiaridade com a comunicação, mas esse é o trabalho que a gente se propõe lá na Farmacas, a dar suporte para esse empresário, para que ele seja capaz de colocar, no mínimo, colocar online os materiais que ele recebe da nossa empresa, da nossa associação. Então muito complexo mesmo, não é tão simples. Eu conheço uma farmácia, na verdade esse empresário acho que tem quatro lojas, agora eu não me lembro, e ele está com uma equipe bem legal de marketing, e as meninas estão fazendo live shopping. Sim. E as lojas estão vendendo muito. Sim. Tá dando super certo, assim. Elas são muito animadas. Acho que ele acertou na composição da equipe e está gerando resultado. E lá na Abrafad, Douglas? Então, a Abrafad, ela não chega no lojista, né? Mas como o Ângelo mesmo... Mas para você, essa comunicação, ela é um fator para essa jornada de prosperidade? Com certeza. É entender a jornada desse cliente, analisando caso a caso, porque nós temos farmácias hoje que têm cidades de 3 mil habitantes até grandes metrópoles. Então, como que a gente auxilia esse empresário para uma melhor comunicação? Dando esse apoio em materiais de comunicação, materiais publicitários, eu acho que é super relevante. Eu acho que hoje as redes sociais, como nós dizemos, né, é a maior avenida hoje de venda, né? Então, como que nós podemos ajudar esse empresário? Hoje você tem redes sociais, você tem e-commerce, você tem aplicativos de venda, você tem WhatsApp. Então, na minha opinião, dependendo da cidade, eu acho que se você fizer uma promoção de um produto, talvez seja mais eficiente do que uma comunicação em uma rede social. Às vezes você tem uma fralda, tem um leite barato, talvez atrai mais clientes. Então, é analisando caso a caso, né? Mas eu acredito que hoje, se você ter uma boa comunicação nas redes sociais, se você ter uma boa imagem dentro das redes sociais, e hoje aquele cliente que não é satisfeito, ele vai lá no Google lá e te avalia, então você tem que tomar muito cuidado nisso. As farmácias todas já estão lá, né? Isso que é importante o empresário entender. Embora ele não esteja muitas vezes vendo ou administrando esse ambiente que cria a reputação sobre a sua loja, sobre a sua marca, ela já está lá, o consumidor já está votando, ele já está fazendo perguntas, ele já está interagindo com aquele local. Está indo no Reclame Aqui. Exatamente. Então, com certeza, tem que estar atento. A gente no nosso grupo, Douglas, desculpe só a interrupção, mas a gente tem no grupo, como somos 500, quase 500 empresários, grupos econômicos, a gente tem empresas em vários estágios diferentes, né, dentro deste desafio da comunicação. Então nós temos sim empresários que estão sendo muito bem sucedidos com a Live Shop, a Poliana, que é a nossa associada da Rede Super Popular. Eu já assisti uma live da Poliana. É isso, ela fez uma live essa semana, ficou 7 horas no ar, né? Então é uma coisa... Pois é, então exige um preparo, exige uma capacidade que nem todos já desenvolveram. Então, evidentemente, que quem já está no nível de fazer está colhendo os frutos positivos de estar fazendo isso. Agora, nem todo mundo vai sair agora fazendo, porque precisa ter estrutura, precisa conhecer como funciona. Tem que ter, como você citou, uma equipe de profissionais que ajudem a fazer. Todo esse contexto individual quase que precisa ser analisado, mas sem dúvida nenhuma que vender pelo WhatsApp, fazer gestão de Google Meu Negócio, atender o cliente pelo canal que ele prefere. Eu, inclusive, na última na feira da Bradilan, fiz a palestra sobre o consumidor 5.0. Então lá a gente falou sobre as preferências desse consumidor, que é um consumidor hiperconectado, que quer um atendimento ultra rápido e que está nas redes sociais atrás de
empresas que o atendam dentro desse propósito, desse valor que para ele é importante. Então, quem não estiver preparado para isso vai ter dificuldade de continuar prosperando. Eu tenho uma situação muito interessante, porque o que você está falando assim, é o que o consumidor quer, né? Eu entrei eu passei numa rede, pesquisei o preço do protetor solar que eu uso. Aí eu fui numa outra rede, que é onde eu costumo comprar esse protetor solar. Aí eu falei, olha, quanto tá? Aí ela falei, mas na rede tal, tá o preço X, e eu compro todo mês com vocês esse produto. Aí ela falou, então faz o seguinte, entra agora aqui no e-commerce, que você vai comprar mais barato, e eu já te entrego aqui no balcão. Falei, tá bom. Então, ali dentro da loja, eu entrei no e-commerce da rede, eu fiz a compra, e ela vai demorar 10 minutos, só que não demorou 10 minutos. O pedido chegou para ela em 5 minutos, e ela já liberou o pedido para mim, e eu saí. Eu falei, caramba, né? Quer dizer, a funcionária, porque foi uma funcionária que fez isso, ela poderia simplesmente ter dito para mim, não, sinto muito, o preço é esse. Essa é uma estratégia, Vivi, de aquisição do cliente digital. As redes estão, como nós também estamos, investindo na educação do cliente para que ele se torne digital, ou aprenda, ou experiencie a jornada digital de cada empresa. Então, o que está acontecendo nesse caso? A loja está incentivando o colaborador a educar o consumidor ao ser usuário do seu canal digital, entregando, às vezes até com um preço mais barato na própria loja, um produto que ele compra pelo aplicativo. É o custo da aquisição do cliente. Uhum. Então, a partir de agora, você, por exemplo, já sabe que no aplicativo é mais barato e provavelmente nas próximas interações você já vai tendo essa informação, vai poder interagir direto com o canal digital. Esse produto eu posso fazer isso, porque eu já conheço o produto. Sim. Porque o que tem se discutido muito, foi falado na NRF, eu não fui, mas eu conversei com pessoas que foram, é que a loja, o objetivo da loja está mudando um pouco, né? A loja vira um ambiente para experiência, para pegar a embalagem, para ler sobre o produto, para conversar com o balconista, com o perfumista, com o farmacêutico. E aí, depois que o cliente já conhece aquele produto, já começou a usar e se tornou fiel àquele produto, aí ele vai para o e-commerce e começa a fazer uma compra regular. É assim mesmo que tá acontecendo? Com certeza, né? Esse caso aí, algumas redes hoje estão utilizando essa estratégia, que tem uma questão de imposto também, né, Ângelo? Então, quando você traz o cliente para o aplicativo, o imposto é mais baixo. Então, tem essa questão também. Uma vantagem fiscal, Tem uma vantagem fiscal. Uhum. E aí eu dou uma dica para esses empresários, eu acho que lá na Fairmarkets também eles orientam a isso. Se você quer ter porque hoje a gente tem empresários aí que 30% da venda dele é no dígito, é no aplicativo, é no WhatsApp, né, Ângelo, é no delivery, né? Então tenha uma estrutura que o seu balconista não atenda não faça esse atendimento. Então tem uma estrutura separada, com um profissional capacitado para atender, porque esse cliente ele é exigente também, né, Ângelo? Ele quer ser atendido rápido, ele quer ser atendido de forma eficiente e efetiva, né? Então tenha sim uma estrutura separada para dar esse atendimento com a pessoa capacitada. E eu acho que a gente está mudando, tá mudando aí uma geração, né, Ângelo? Que é uma geração muito mais conectada, né? Nós já somos muito conectados, né? A gente faz tudo hoje pelo telefone. Agora, imagina essa geração, que eu não sei, nem sei, são tantas gerações que eu nem sei qual geração. Não, simultaneamente com 6 gerações diferentes. Isso que eu ia te perguntar, são 6? Isso. Mas sim, eu tive a oportunidade de estar lá na NRF esse ano, já fui outras vezes e, de fato, o que está acontecendo, a tendência é essa, que as farmácias, que as lojas, né, o varejo, ele atraia o consumidor pela experiência. Sim. E, evidentemente, que criar experiência não é tão simples, né? Principalmente quando a gente está falando de farmácia, de medicamentos, de produtos que são controlados como medicamentos, que tem toda uma regra de precificação que precisa ser cumprida, enfim. Esse é o meu desafio, o desafio do Douglas e o nosso desafio como gestores de associações, que é como levar para o nosso empresário esse conhecimento, essas sugestões de como fazer isso. Como eu disse, dentro do nosso grupo, nós temos empresários
empresários em estágios diferentes, de níveis diferentes, né, de implementação desse tipo de experiência, mas nós já temos, sim, nós temos um exemplo, por exemplo, de um associado lá na Bahia que abriu uma loja imensa, quase 700 metros quadrados, onde ele já tem uma área kids com uma espécie de playground, de brinquedos ali que nós criamos. A gente tem uma área de beleza que se diferencia, o forro é preto, o teto é diferente, o forro é preto, o chão é diferente, as gôndolas são pretas, escuras. Então, tudo isso cria uma cenografia que atrai o consumidor, evidentemente. Mas eu quero saber os resultados, né? Ele abriu agora essa loja? Ele abriu tem uns 4 ou 6 meses, mas 5, 4... Então vocês devem estar acompanhando, né? E daqui a um tempo vocês vão... Bom, vale a pena ou não vale a pena? Grupo, é muito grande, 700 metros quadrados, é uma loja muito grande. Dentro do nosso grupo da estrutura que eu comentei sobre a expansão e os estudos que a gente faz, Vivi, em 6 meses a loja já está operando no ponto de equilíbrio já. Mas um já está faturamento madura, bastante né? elevado, Digamos inclusive. Assim. Então, assim, a gente tem cases de muito sucesso, assim, com lojas inaugurando, vendendo 150 mil, 200 mil reais, 230 mil reais no primeiro dia de faturamento, que é um valor absolutamente expressivo comparado à média do faturamento mensal de muitas farmácias independentes. Mas por que isso acontece? E não é mágica, é uma questão de entender que negócio é aquele que está sendo montado ali. Que cliente que vai ser atendido naquela localidade, que produtos precisam estar lá, com qual precificação, toda essa experiência cenográfica do ponto de venda para atrair esse consumidor, e aí você tem que dar também a ele a opção de comprar pelo delivery, de comprar pelo aplicativo e receber em casa, comprar pelo aplicativo ou retirar na farmácia, porque é isso que o Douglas falou, nós estamos no primeiro momento da história em que nós temos 6 gerações diferentes de consumidores. Sim. Cada uma com a sua preferência. Eu até vi um exemplo recente, eu não me lembro onde é que foi, talvez tenha sido na própria NRF, de um supermercado que criou uma fila separada para atender as pessoas da terceira idade, que são aquelas pessoas que querem conversar com a caixa, eles querem contar como é que foi a semana, querem ter alguém para trocar uma ideia ali para bater um papo. Inclusive, esta temporada tem conteúdo sobre isso. É legal. Por quê? Porque se essa fila é a mesma, vai gerar ruído com quem não é dessa geração e está ali apressado e quer passar no caixa rápido. Mas aquele senhor, aquela senhora querem aproveitar o momento que estão ali fazendo as compras no supermercado para se relacionar. Muitas vezes não tem a família por perto, não tem alguém que cuide, ele quer conversar sobre a vida com o caixa do supermercado. Então, essa rede foi inteligente em criar esse diferencial porque está antenada com a necessidade do cliente. Agora, esses insights que são importantes no dia a dia para que a gente possa estar sempre o mais preparado possível, né? Nunca estaremos plenamente preparados, porque tudo muda o tempo todo, e a gente tem que ir acompanhando esses movimentos e ir adequando o nosso negócio para isso. Eu sabia que ia ser assim, gente, muita coisa para falar e o tempo vai correndo. Vamos lá, deixa eu avançar para um outro ponto também que eu acho importante, que é a participação da distribuição. A gente está aqui, né, esse podcast ele é gravado durante o Conexão Farma, que é um evento realizado pela Bradilan, que reúne distribuidores, tem associados, né, que são distribuidores regionais, que são muito importantes no mercado, eles chegam a locais, né, onde grandes distribuidores não chegam, então a participação da distribuição é muito importante. E o que eu quero perguntar para vocês é de que maneira, na visão de vocês, a distribuição e a indústria, de que maneira elas podem contribuir com essa jornada de prosperidade. O que a distribuição pode fazer para ajudar a farmácia? O que a indústria pode fazer para ajudar a farmácia? Vocês pensam sobre isso no dia a dia? Vocês conversam sobre isso? Queria ouvi-los um pouquinho. Com certeza. No meu pensamento, eu acho que a indústria e a distribuição pode ser um fator relevante de melhoria das lojas. Porque hoje o empresário pequeno, ele não sabe fazer uma compra, ele não sabe analisar um mix correto de produto. E hoje a indústria e a distribuição, ela tem esses dados. Então eu acho que o fator indústria, o fator distribuição hoje para as lojas, aqui eu estou incluindo também as independentes, né? Porque são hoje o grupo, né, o canal que mais está perdendo lojas. Então, pensando na sobrevivência desses empresários e no associativismo também, porque hoje a gente depende muito de indústria, poderia ser um fator relevante aí de construção, de melhoria da loja. Quando a gente fala de mix de produto, e hoje, né, o empresário ele não sabe fazer a compra corretamente. Então, eu acho que nesse ponto a distribuição poderia ser aí um fator super relevante
para contribuir com a evolução desses lojistas. Excelente. Vivi, na Farmacas a gente se posiciona, esse inclusive é um pilar estratégico nosso lá, como um grande hub de relacionamento. Eu acho que o sucesso da Farmacas está muito fortemente calcado no fato de que nós temos parcerias com praticamente todas as indústrias farmacêuticas e todos os distribuidores do país. Então é impensável imaginar o resultado que a Farmacas vem atingindo e os resultados que os nossos empresários estão atingindo sem o apoio da indústria farmacêutica e da indústria e do pessoal da distribuição. Somos parceiros íntimos aqui da galera da Bradilan, o Juliano, o Vinícius, enfim, toda a galera que a gente tem eventos em conjunto, nós viajamos inclusive para fora do país conhecendo realidade dos mercados farmacêuticos aí em outros países, porque a gente não consegue enxergar a evolução do mercado farmacêutico sem um entrosamento muito profundo com a indústria e com a distribuição. Então, esse se materializa muito fortemente no sucesso que a gente vinha colhendo dos empresários que estão conosco em todo o Brasil. Sem a parceria da distribuição, nós não conseguiríamos ter o nosso nível de atendimento e o nível de acesso dos nossos associados aos produtos que a gente comercializa sem que isso sem que isso passe por um parceiro da distribuição que está conosco em qualquer lugar do Brasil. Então, muitas vezes quando nós precisamos do apoio das distribuidoras, do pessoal da Bradilan para fazer a distribuição dos nossos materiais promocionais, isso também se dá numa parceria muito íntima, assim, de apoio realmente para fazer acontecer uma ação comercial que é benéfica para todos. E com a indústria nem se diz. Então, em relação a conteúdos de capacitação de colaboradores, a gente tem programas de incentivo, como as PBMs, um Derma Club, que as indústrias nos procuram para viabilizar. É fundamental que essas sinergias ocorram para que a gente possa ser capaz de entregar para o consumidor, que é esse consumidor múltiplo e variado de todos essas características que nós citamos aqui ao longo do programa. Multifacetado, enfim, que quer a experiência do consumo rápido e também aquele que quer ficar na fila conversando com o caixa e o atendente. A gente tem que ter mecanismos de identificar essas preferências para que junto com a distribuição e junto com a indústria farmacêutica a gente consiga fazer o mercado cada vez mais produtivo e próspero para todos. Com certeza. Maravilha. Bom, para encerrar esta conversa, eu queria perguntar para vocês, assim, para a gente encerrar uma frase, algo, então eu vou provocá-los, tá? Ângelo, prosperar para você é? Olha, eu comentei há pouco que sucesso é uma definição diferente para cada um. Eu acho que prosperar é atingir o sucesso. E o que é atingir o sucesso? Depende de cada um entender qual é a sua expectativa, qual é a sua realização, onde é que se encontra essa realização. E claro que a gente está falando aqui de empreendimentos do varejo farmacêutico. Eu acho que uma farmácia próspera é aquela farmácia que utiliza e entende todos esses elementos que nós conversamos aqui durante o nosso bate-papo e que está colocando em prática no sentido de tornar esse negócio perene no tempo. Se a gente estiver sendo capaz de ajudar o nosso associado a ter um bom resultado financeiro que permita que esse empreendimento financeiro continue existindo e, se possível, se expandindo, eu acho que a gente está trazendo prosperidade para o nosso mercado e fazendo com que essa mensagem, principalmente do associativismo, esteja sendo espalhada cada vez mais. Certeza. Douglas, prosperar é? Bom, eu tenho dois sentidos. Quando a gente fala para negócios, é rentabilidade e caixa, né? Sem isso, a empresa não prospera. Mas para mim, pessoalmente, e desde o início eu me propus, né, até você falou aí do meu propósito, é sempre apoiar, colaborar para a evolução, seja da empresa, seja dos empresários, apoiando, contribuindo, né, e impactando esse empresário para uma mudança aí de mentalidade para que ele possa se prosperar. Então, para mim, tem esses dois sentidos e, assim, eu sou super, super feliz em poder, né, nesses alguns anos aí, estar contribuindo com esses empresários. Maravilha. Quero agradecer a participação de vocês.
Eu adorei, acho que a gente falou muitas coisas importantes aqui. Poderíamos ter falado um pouco mais de treinamento, por exemplo, que passa pelo treinamento da equipe, mas acho que a gente conseguiu falar sobre os principais pilares da prosperidade da farmácia. Ângelo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a você, Vivi, o pessoal todo da Bradilan que fez o convite para a gente estar aqui. E o que a gente quer realmente, de fato, é deixar essa mensagem de que o associativismo pode ser o caminho para esses empresários independentes que estão buscando se organizar melhor e ter acesso a ferramentas e sistemas que, de repente, hoje não estão disponíveis. Então, a gente deixa a Farmacas de portas abertas para todos que quiserem conhecer melhor o nosso trabalho. Quer deixar algum contato, algum arroba? Pode procurar a gente pelo site da Farmacas mesmo, farmacas.com.br, ou @farmacas no Instagram, no Facebook, que tem todas as informações lá e as maneiras de chegar até o nosso pessoal aí para poder obter mais informações da nossa empresa. Ótimo. Douglas, muito obrigada. E eu que agradeço, muito honrado, né, por estar junto com o Ângelo, junto com foi você. Minha, Douglas. Muito obrigado. Sou um fã desse cara e agradecer também a toda aí a diretoria da Bradilan pelo carinho, pelo convite, né, e coloco também a Abrafad também à disposição, que vocês precisarem, nós estaremos lá prontos para contribuir com esse varejo associativista e com a evolução desse varejo. Eu acho que isso é o que mais importa para nós. Contatos? Pode nos procurar também na Abrafad, né, no site abrafad.com.br ou também em redes sociais Abrafad Federação, que aí também vocês serão direcionados também para a nossa equipe lá, tá bom? Muito obrigada, tá? Obrigado, Foi um Eu que prazer. agradeço. Prazer é meu. Obrigada a você pela companhia. Deixe o seu like, comente, diga o que achou deste episódio. E eu te vejo no próximo. Obrigada pela companhia. Até lá, tchau, tchau.